É um nosso prazer estar aqui com vocês na Igreja Central de Valparaíso. Muito obrigado, gente. Mas para começar o nosso momento de reflexão, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 5, para a gente começar falando um pouquinho sobre uma história que eu acho muito interessante. Gênesis 5, no versículo 22. Se você já achou, diga amém. Ou glória. Irmãos, num contexto de crescimento da minha vida, quando eu estava na igreja, ainda jovem, adolescente, eu sempre me perguntava por que eu ia para a igreja. Por que eu seguia o Deus dos meus pais. Porque, para ser sincero, por um grande período de tempo da minha vida, eu fui à igreja por causa dos meus pais. Eu nunca ia à igreja porque eu realmente queria ou porque eu conhecia o Deus que falavam lá. E hoje eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre isso. Você está vindo na igreja porque alguém te incentivou a vir ou porque você quer conhecer esse Deus que as pessoas falam aqui na frente? Às vezes é complicado a gente parar para pensar num contexto como esse. Na Comportagem, eu estava em 2018 para 2019, eu estava lá, estava na dificuldade da vida, tentando ganhar o meu pão de cada dia, e eu comecei a depender um pouco mais de Deus. Algumas pessoas dizem que a Comportagem é o melhor momento para isso acontecer. E eu vou dizer que realmente isso é um dos momentos que é bom para acontecer com Deus e você. Eu estava dependendo de Deus no momento. Eu queria comer, eu estava com fome. Em vários dias isso aconteceu e Deus me deu o sustento. Só que em um momento eu parei para pensar e eu percebi que eu estava conversando com Deus de uma forma como se eu estivesse conversando com alguém que estivesse do meu lado. Eu conversava com Deus, Deus, está difícil, não sei o que, o pessoal não está me dando a comida, eu estou com sede, pai, eu preciso parar numa casa, não estou vendendo nada, eu preciso vender alguma coisa. E eu falava com Deus como, Senhor, hoje eu dormi, mas eu não dormi tão bem, minhas costas estão doendo, mas eu agradeço por isso. Essa conversa com Deus, ela se tornou tão legal que eu reconheci quem era Deus. E eu lembro que eu liguei para o meu pai, eu liguei para minha mãe, eu falei o seguinte, pai, mãe, eu fui comprar uma calça e eu estava me olhando no espelho, e eu me deparei, estava conversando com Deus. Falei, Senhor, será que essa calça aqui o Senhor gostou? É legal, mas eu tá meio justinha, não sei o quê. Sou grandão, vai ficar meio feio, não sei. E eu falei isso para eles. E depois dessa conversa que eu tive com eles, eu entendi quem era o meu Deus. Eu entendi que o meu Deus, ele é uma pessoa totalmente diferente do que eu ouvi durante a minha vida toda. Ele tem características do que eu ouvi, isso é certo. Mas ele era diferente. Ele gostava de me ouvir, ele falava comigo, só que eu não dava ouvido para ele. E depois dessa conversa, desse cotidiano, eu fiquei imaginando como dentro da igreja tem pessoas que vêm para cá simplesmente para sentar no banco e ouvir as pessoas falando e não estão nem aí se realmente o que está falando aqui é verdade ou querem conhecer esse Deus que fala. E eu queria instigar vocês hoje a conhecer um Deus que eu conheci também. A gente vai viajar um pouco na história de Gênesis aqui, entrando na história de Abraão e tudo mais e vendo como Deus ele agiu nesse contexto. Mas eu queria que vocês fechassem os olhos para a gente falar com o nosso Deus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, estamos aqui no Teu templo, no seu santo templo, para refletir um pouco. Pai, é verdade que às vezes a gente vem para a igreja, a gente senta no banco e a gente só fica ouvindo e isso não passa de meras palavras. Mas queremos que o Seu Santo Espírito toque no nosso coração, para que possamos Te conhecer em espírito e verdade. Pai, por favor, se faça presente aqui e que a Igreja Central de Valparaíso possa entender que Deus é Deus e que não tem mais nada depois disso. Que Deus possa se fazer presente no meu coração e me usar. É isso que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Em Gênesis 5, a gente vai encontrar um cenário que está vindo de guerra, de uma guerra não, está vindo de um assassinato. E também da retirada de Adão com sua família do Éden. Deus ele retirou Adão do Éden, e aí Adão gera filhos, e a gente vê o primeiro assassinato na Bíblia. A gente está vindo desse contexto. Mas em Gênesis 5, no versículo 22, vai apresentar um jovem muito legal, e um cara que eu realmente gosto, e a Bíblia fala muito pouco dele. E diz assim, andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. A gente está vendo agora um homem chamado Enoque. Quem conhece Enoque aqui? Ou já ouviu falar de Enoque? Todo mundo, eu acredito. Enoque é um homem que a Bíblia fala que ele andou com Deus. Andou, ponto, simples assim. Ele teve filhos, ele teve filhas, ele teve uma esposa, assim nós imaginamos. Enoque, ele teve família, ele teve uma vida como você tem, como eu tenho.
E mesmo assim ele andou com Deus. Legal, quero destacar esse ponto. Vai decorrer algumas histórias, a corrupção do ser humano vai vir e vem Noé nessa história. E aí Deus agora está olhando para Noé e fala: Noé, é o seguinte, eu preciso que você faça alguma coisa, porque eu estou perdendo a paciência com o povo que está na terra. Eu estou me arrependendo de ter criado o ser humano. Noé olha para o Senhor e fica sem entender. Mas a história de Noé, no capítulo 6, no versículo 9, diz assim: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ponto. Noé andava com Deus. A gente já viu a história de Enoque, que Enoque era um homem que teve família, vida como você e eu. Ele andava, fazia, trabalhava e ele andava com Deus. Agora Noé, ele está num contexto diferenciado. Deus ele está se cansando do povo. E aí Deus, na Bíblia, fala para a gente que Noé era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Essa história é legal, porque a gente está vindo num contexto, lembra de Adão, que ele foi retirado do Éden, teve o primeiro assassinato na terra, sangramento nas terras e tudo mais, e agora você está num contexto em que estão dois homens que andavam com Deus, depois da queda do homem. No verso 12 do capítulo 6 diz assim: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Lembra que eu tinha falado para vocês que a gente estava num contexto diferenciado. Deus agora ele está com raiva do povo. Ele vai dizer: Noé, é o seguinte, a galera tá pecando demais. O homem transgrediu o seu caminho aqui na terra. A gente tem que dar um basta nisso. E vai vir a história que a gente conhece, vem o dilúvio, Noé e sua família entram na arca e tudo mais. E agora vem num contexto em que a gente vai ser inserido, que vai ser no capítulo 11. No capítulo 11, no verso 27. E é a história que a gente vai navegar um pouquinho hoje. Depois de acontecer várias coisas, os descendentes de Noé saírem da arca, e aí vem Sete, vem Sem e vem os filhos dele, agora acontece uma descendência. E no verso 27 a gente vai descobrir quem é esse rapaz. São essas a geração de Tera. Tera gerou Abraão, a Naor e Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera seu pai ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava Sarai. Então a gente já chegou num ponto aqui, a gente descobriu uma família. Tera, pai de 3 filhos, Abrão, Naor e Arã. A gente vai falar sobre Abrão, um homem que todo mundo conhece, um homem que foi considerado o pai da fé. Para quem não sabia, Abrão tinha esses 2 irmãos, Arã e Naor. E a Bíblia diz, no verso 29, diz que Abrão e Naor tomaram para si mulheres, e a de Abrão chamava Sarai. Ponto. A gente viu num contexto, relembrando vocês, queda do homem. Agora 2 homens andam com Deus, depois do dilúvio, e agora um homem, que vai ser apresentado como Abrão na Bíblia. E aí a Bíblia diz que esse homem, ele pegou uma mulher para ele, o nome dela era Sarai. Então Abrão vai com o seu irmão Naor, e junto com a sua esposa, que era a filha de Arã, que era Milca, e irmã de Isca, e eles vão agora apresentar um detalhe da esposa de Abrão. No verso 30, no capítulo 11, diz assim: Sarai era estéril, não tinha filhos. O primeiro caso de mulher que era estéril na Bíblia é apresentado aqui. Um contexto interessante é que dentro da terra, no momento em que não é apresentado Sarai, a terra produzia, ela produzia bem. Ela não estava passando por nenhum problema sobre fome ou sobre alguma coisa relacionada à plantação, à agricultura. No momento que é apresentado Sarai, a Bíblia diz que ela era estéril e não tinha filhos. Um detalhe interessante da vida dela era esse: ela não podia ter filhos. No capítulo 12, acompanha aí se você estiver com a Bíblia, a gente vai ver Deus chamando Abrão e falando para ele uma promessa. E no versículo 1 diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Você vai ser uma bênção. Olha que coisa engraçada.
Olha o Deus que a gente viu que andava com Noé e que andou com Enoque. Agora está falando para Abraão o seguinte: Abraão, sai da tua terra, vai para outro canto, larga tudo, se desfilia disso daqui. Você vai ser pai de uma grande nação. Que coisa interessante, né? Mas o engraçado disso era que a esposa de Abraão, ela não podia ter filhos. Que Deus irônico, engraçado ele. O mesmo Deus que andava com Enoque e com Noé, agora apresenta para Abraão um sarcasmo. Diz para ele: você vai ser pai de grande nação, mas a mulher que eu te dei, ela é estéril. Você não vai ter filhos dela. Provavelmente era isso que Abraão imaginava. A gente continua. E depois de Abraão sair dali, no verso 4, ele partiu como Deus havia ordenado, junto com Ló. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiu para a terra de Canaã, e lá chegaram. No verso 6, atravessou Abraão a terra de Siquém, até o carvalho de More. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Então a gente está num contexto em que Abraão está andando, ele já saiu da terra que Deus havia falado para ele: sai da tua terra e vai. E ele foi. E ele estava andando agora. E aí Deus aparece para ele no verso 7 e diz assim: darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Olha que coisa interessante. Deus chamou ele e falou: Abraão, é o seguinte, você vai ser pai de grande nação, você vai ser uma bênção. Você vai ser uma bênção na terra. Agora Abraão sai da casa dele, sai da parentela dele, e ele vai andando. Chega numa terra, Deus fala: seguinte, essa terra aqui vai ser sua, e você vai ser uma bênção. Deus novamente faz uma promessa para ele e promete uma coisa diferenciada. Agora Deus promete uma terra. O interessante é que antigamente, até nós mesmos, você tem uma origem, você veio de algum lugar. E se você se desfilia desse lugar, você ainda é de lá, mas você não é mais pertence a ela, você não pertence mais àquele lugar. Abraão é assim. Podemos dizer que Abraão tinha largado tudo, ele não pertencia mais à origem dele. Agora ele estava avulso, digamos assim. E como eu falei, Deus apareceu para ele e disse sobre a descendência daquela terra, que ele teria aquela terra. E o engraçado é que Abraão edificou um altar ao Senhor. Esse é um ponto. Às vezes na nossa vida a gente está tão acostumado a ficar em casa, às vezes a gente está tão acostumado a ficar no lugar onde a gente vive, que a gente esquece que Deus está falando no nosso ouvido. Só que esse Deus, às vezes, ele usa de sarcasmo, ele fala com você com ironia, às vezes ele vai falar com você com raiva, às vezes ele vai falar com você com amor. E a gente tem que entender isso. A forma como Deus prometeu a promessa para Abraão aqui nesse capítulo 12 foi que ele seria o pai de uma grande nação. Só que a mulher dele era estéril, então ele ainda não tinha entendido isso. Para continuar, me acompanhe aí, ainda no capítulo 12, no verso 10. Vai contar a trajetória de Abraão depois dele edificar um altar e está indo em direção ao Egito. E fala assim: havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para ficar aí. Por enquanto era grande a fome na terra. Vocês lembram que eu havia falado que antes de Sarai ser apresentada na Bíblia, a terra produzia bem? Depois que ela foi apresentada na Bíblia, a terra estava em fome. A terra estava passando por uma calamidade chamada fome. As pessoas estavam morrendo por causa disso. Agora Abraão vai para o Egito. No verso 11. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és tu muito formosa de aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por causa de meu, conserve a vida. Olha que Abraão egoísta. Olha que cara egoísta. Deus havia falado com ele, falado que ia dar uma terra para ele, que ele ia ser pai de grande nação, e agora ele vai caminhar, ele vai continuar a sua jornada. Ele vai para o Egito e ele olha para a mulher dele e fala: nossa, você é bonita. Eles vão me matar por causa de você, porque o faraó vai te querer. As pessoas ali os homens vão te achar muito bonita e vão querer me matar para ficar com você. Olha que cara egoísta. Ele não pensou em Deus. A gente não vê um relato que ele falou com Deus: Senhor, minha mulher é bonita, me ajuda. Me ajuda a não passar pela morte, a que eles não venham me matar por causa da beleza dela. Não. Você vê um Abraão que vai falar o seguinte: você vai, mas eu quero viver, tá bom? Pode ir. Eu arrumo outra mulher mesmo, você é estéril, não vai me dar filhos. Esse Abraão é egoísta.
E como eu falei, a gente estava num contexto em que o homem havia pecado, saído do jardim do Éden. Deus andava com duas pessoas que foi relato na Bíblia, Enoque e Noé. E agora Deus está aparecendo para Abraão em várias situações, e a gente está entendendo isso. Mas eu queria fazer uma semelhança na nossa vida. Às vezes a gente está andando por caminhos que são desconhecidos por nós. E às vezes a nossa situação em que nós estamos vivendo está difícil. E a gente não pensa em Deus. A gente pensa que as coisas ali que a gente tem, opa, peraí, essa coisa aqui pode me fazer melhor, então eu vou levar ela para mim continuar vivendo bem. Opa, peraí, isso daqui vai ser interessante, então vai primeiro para mim continuar bem. A gente é egoísta ao ponto de dizer para Deus que nós podemos controlar a nossa própria vida. E foi exatamente o que Abraão fez nesse momento. Só que continua. No verso 14 diz assim: tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa. Verso 15, viram os príncipes de Faraó e a gabaram junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, juntamente jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, o Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizestes? Por que não me disseste que ela era a tua mulher? Olha que coisa. Uma pessoa egoísta que a gente acabou de ver, Abrão era egoísta nesse momento. Deus intervém, Deus entra na situação e fala bem assim: Faraó, é o seguinte, essa mulher não é tua, essa mulher é de Abrão, eu que dei para ela, pode devolver. Se tu não for devolver, eu vou jogar praga. E agora Deus pune Abrão pelo egoísmo de Abrão. Deus pune Faraó pelo egoísmo de Abrão. Isso é uma situação interessante, porque às vezes Deus ele vai intervir na tua vida de uma forma diferenciada. Às vezes você está no erro, mas Deus vai usar alguma pessoa, alguma situação para mostrar para você que você não tinha que estar ali, você não tinha que fazer aquilo. Isso é interessante, porque o mesmo Deus que foi sarcástico, o mesmo Deus que foi uma pessoa severa com o pessoal antigo, na época de Noé, ele está sendo um Deus que intervém, que ele vai entrar na sua vida e vai dizer assim: não, peraí, ele é meu filho, as coisas que eu dei para ele são para ele. Nós vamos continuar a história no capítulo 15, onde vamos ter, depois de um contexto em que Abrão e Ló, eles saem para ver as terras e tudo mais, eles vão sair cativos, e agora Melquisedeque vai abençoar Abrão. A gente chega num contexto em que Deus ele vai fazer mais uma promessa para Abrão. E esse contexto você já conhece. No capítulo 15, no versículo 1 diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuar sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedes descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Deus falou para ele o seguinte, ele estava numa conversa: Senhor, o Senhor havia prometido para mim que eu ia ser pai de grande nação, que eu ia ter filhos, que eu ia ter um herdeiro, mas pai, eu ainda não tive o herdeiro. Mas Deus fala para ele: o herdeiro vai vir de ti. Abraão queria escolher outra pessoa para ser o herdeiro dele, mas Deus falou: não, o herdeiro vai vir de ti. Só que lembra que a mulher dele era estéril? A vida de Abraão parecia meio impossível agora. Deus fala para ele que ele vai ter filhos, mas a mulher dele não dá filhos. Que Deus engraçado. Mas o mesmo Deus que é engraçado com ele, cuida dele. Lembra do Egito? Interviu na vida dele, para ele não morrer, para ele punir o faraó, para simplesmente dizer para Abraão que ele não devia ter feito aquilo. A gente continua no verso 5 do capítulo 15, diz assim: conduziu até fora e disse, Deus conduzindo Abraão até fora e disse assim: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua prosperidade. E Abraão creu no Senhor. No verso 6 diz assim. Deus traz, depois dessa conversa: Abraão, vem cá, vamos aqui. Tá vendo o céu? Olha para o céu, tá estrelado, não tá? Conta aí, conta todas essas estrelas aí para mim. Conta tudo. E esse número que você está pensando aí, ou que você conseguiu contar, se é que você consegue contar elas, vai ser a tua descendência. Às vezes é engraçado. Na nossa situação, na vida em que nós estamos vivendo agora, nesse contexto mundial, nessa calamidade, nessa pandemia,
Nós estamos vivendo e às vezes a gente não vê saída. Mas Deus, Ele está conduzindo. Às vezes a gente não acredita, porque está tudo meio anormal. A nossa normalidade foi destruída. Porque Deus, Ele está intervindo em algum modo. Só que a gente não está conseguindo ver isso. Deus, Ele está intervindo na nossa vida, Ele está falando, filho, faça isso, faça aquilo. Só que a gente não está dando ouvidos para Deus. Porque como você vai dar ouvidos para Deus se você não consegue conhecer Ele? A semelhança entre esses três personagens que nós lemos, Noé, Enoque e Abraão, é que eles conheciam o Deus que andava com eles. Engraçado que a Bíblia não fala que Deus andava com eles, mas que eles andavam com Deus. A gente estava falando sobre um contexto na lição de oração, oração intercessora. Orar pelas pessoas nos aproxima de Deus. Mas como você vai orar para um Deus que você não conhece? O nosso Deus, Ele é severo, Ele é justo, Ele é íntegro. O nosso Deus, Ele é Deus. E entender que Ele é Deus é meio complicado para a nossa cabeça humana. Só que na situação que nós já vimos, o homem havia pecado. Deus já poderia ter esquecido do homem, só que não esqueceu. Ele andava com Enoque e Ele mostrou isso para todos. Enoque foi para o céu. Ele agora andava com Noé. E andava com Noé, ele andava no tempo lá e o povo estava em pecado. Em pecado, mesmo assim, Deus teve misericórdia de nós. Agora Ele aparece para Abraão. Abraão, depois de ser egoísta, depois de duvidar de Deus, Deus ainda continua do lado dele. No capítulo 16, se você está com a Bíblia ainda, continue me acompanhando. Depois de Abraão falar com Deus, de ter feito uma aliança, ele vai tentar intervir. Na verdade, a sua mulher vai tentar intervir. Ela vai tentar falar, Abraão, é o seguinte, não dá. Deus falou para você que a gente vai ter filhos, mas eu não posso te dar filhos. A gente tem que dar um jeito de fazer essa promessa se cumprir. E ela faz o seguinte. No capítulo 16, no verso 3, ela diz assim: Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu ali mulher a Abrão, seu marido, depois dele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Agora Sara entra na história. Ela dá a sua serva para Abraão e fala o seguinte: toma para você, tem um filho, e assim a promessa de Deus vai se cumprir para a gente. Assim o teu herdeiro vai nascer, assim a pessoa que você tanto está esperando, Abraão, vai nascer. Vai ser de você, não vai ser de mim também, mas vai ser de você. Deus falou que ia ser de você, então vai sair de você. Agora ela dá a sua serva. Depois de tudo que Deus havia feito por eles, Sarai ainda duvida e Abraão ainda vai junto com ela. Deus, ele falou que ia dar um filho, e ele ia dar um filho. Só que eles não acreditaram nisso, eles queriam agilizar as coisas, eles queriam dar um jeito de resolver do jeito deles. A nossa vida é do mesmo jeito. Às vezes Deus promete uma coisa para você, ou às vezes você quer uma coisa de Deus, e Deus não dá no tempo que a gente espera. E a gente tenta dar um jeitinho. O jeitinho cristão. Não é nem o jeitinho brasileiro, é o jeitinho cristão. Senhor, deixa eu só botar isso daqui, porque isso daqui vai agilizar o meu lado. Ou Senhor, deixa eu resolver isso daqui, porque eu acho que isso daqui vai agilizar mais. Às vezes a gente quer dar um passo na frente de Deus. E às vezes Deus, ele não queria que a gente fizesse isso. Abraão tem um filho, o filho de Agar. No final do capítulo 16, no verso 15, diz assim: Agar deu à luz a um filho, Abrão. E Abrão, seu filho que dera a Agar, chamou de Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz ao filho. Abrão agora tinha 86 anos, e o nome do seu filho era Ismael. A gente conhece a história de Ismael e a história de Agar. Quando eles foram para o deserto, o anjo apareceu para eles e disse uma promessa também para eles, que ele seria de uma tribo e tudo mais. A gente conhece essa história. Só que esse não era o filho da promessa. O filho da promessa de Deus era diferente. Ele tinha prometido para Abraão. E Sarai tentou intervir nesse meio. Agora no capítulo 17, no versículo 1, diz assim: Quando atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus poderoso. Anda na minha presença, se é perfeito, e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. O verso 4: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás teu pai de numerosas nações. No verso 5: Abraão já não será o teu nome, e assim Abraão, porque pai de numerosas nações te constituí. Deus agora ele fez uma coisa diferenciada.
ele mudou o nome de Abrão no cartório lá para Abraão. E logo depois ele vai mudar o nome de Sarai para Sara. Deus agora interviu na vida deles, dando um nome diferenciado. O nosso nome aqui na terra é um. O meu nome é Felipe, o seu eu provavelmente não sei. Deus ele te deu um nome aqui. Só que vai chegar um momento em que ele vai intervir na tua vida e ele vai te dar um nome diferenciado. Ele vai te dar um nome que ele quer. O nome que tem a ver com você, que tem um propósito na sua vida. Ele vai te dar o nome certo. Como eu falei, a gente tinha vindo da queda do homem. Deus andava com duas pessoas. Agora apareceu para Abrão. Ele está intervindo na vida de Abrão, mesmo um homem sendo egoísta, tendo medo de morrer por causa da sua mulher. Agora Deus promete um filho, a descendência dele veio, só que não era o filho certo. E agora Deus muda o nome deles. Ainda no capítulo 17, no verso 16, vai dizer assim: abençoei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoei e ela tornará nações. Rei de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo: ao homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara tua mulher te dará um filho, e ele chamará Isaque. Olha que legal, agora o filho da promessa tem um nome: Isaque. Deus estava falando com Abraão nesse momento. E ele falou: olha, é o seguinte, sua esposa não vai se chamar mais Sarai, ela vai chamar Sara. E você agora é Abraão. E o seu filho, o filho da promessa que eu te prometi, vai ser Isaque. Legal. Deus ele tem um nome específico para você. Deus ele tem um nome específico para as coisas que ele te dá. Porque Deus ele é certo. Ele é justo. Às vezes a gente acha que Deus está demorando demais na nossa vida. Que as coisas que Deus está fazendo está demorando muito. Às vezes o que você pediu para Deus não veio ainda. Às vezes o que a gente está esperando de Deus não aconteceu. Às vezes aquela pessoa que você está orando tanto tempo não veio para a igreja. Deus sabe o porquê. E Ele tem um nome exato para isso. A gente tem que começar a depender de Cristo. Lembra na minha história da comportagem que eu falei que tinha começado a aprender a depender de Deus e conhecer esse Deus? O mesmo Deus que foi apresentado para mim naquela época, foi apresentado para Abraão nesse momento. Deus, Ele é o Deus de promessas, Ele é o Deus que cumpre as promessas que Ele faz. Deus, Ele fez uma promessa na tua vida e na minha vida. Ele fez uma promessa para todos nós. Ele disse que um dia Ele vai voltar. Ele foi preparar mansões para a gente. E Ele vai voltar para nos buscar e vai levar junto com Ele. Essa é a promessa que Deus fez na tua vida e na minha vida. A gente tem que entender que Deus está agindo de todas as maneiras dentro da situação em que nós vivemos. Não só da pandemia, mas da vida pessoal que você tem. Abraão, ele duvidou de Deus em alguns momentos. Lembra do Egito? Abraão teve medo, ele se tornou egoísta por causa do medo dele. A mulher dele era impossível ter filhos. E Deus agora fala: você vai ter um filho, o nome dele vai ser Isaque. E vai sair de Sara. Deus ele faz coisas impossíveis aos olhos de pessoas que não conseguem ver isso. Nós vemos o impossível, Deus vê o possível. Continuando na história, agora no capítulo 21 de Gênesis, a gente vai ver o cumprimento dessa promessa. No verso 1 diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. O Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão na velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe deu à luz, pôs a Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Olha que coisa. O cumprimento da promessa. O nascimento de Isaque. Ele olha para Abraão e agora vai conversar com Sara também. Deus ele visita Sara e fala: você deu a luz ao filho. Olha o seu filho aí. Abraão pega esse menino e dá a luz, e dá o nome dele de Isaque. Isaque. Riso.
A gente conhece essa história e viu que Sarai, quando Deus foi visitar, os anjos foram visitar Abraão, ele deu um nome de Isaac para ele, e Sarai riu. Sarai riu, obrigado. Sarai riu. E por causa desse riso se chamava Isaac. E agora ela fala pra gente que toda vez quando a gente ouvisse o nome Isaac, a gente ia rir junto com ela. Sabe por quê? Porque a história é engraçada. Deus ele utilizou dessa história engraçada e meio confusa pra gente, para dizer que ele tem um propósito na tua vida. Que às vezes as coisas que ele fala na tua vida vão se cumprir mesmo você não acreditando, mesmo você não acertando o momento. Deus ele tem um momento para tudo. E a gente tem que entender que o momento de Deus é dele, não é nosso. Agora a promessa se cumpriu. Olha que coisa extraordinária. Deus cumpre a promessa que ele havia feito há muito tempo, de que Abraão teria um herdeiro. E o herdeiro de Abraão nasceu, Isaac. Coisa extraordinária. Dentro da nossa vida, Deus, como eu já falei, ele fez uma promessa para mim e para você. A promessa de que a gente vai para um lugar diferenciado, de que lá não vai haver mais morte, não vai haver choro, não vai haver pranto. E em meio a esse momento em que a gente está vivendo, a gente está vendo isso tudo. Pessoas que a gente ama estão morrendo por causa de uma doença. Pessoas que a gente ama estão perdendo a salvação por causa até mesmo de nós mesmos, por causa do mundo. Você conhece esse Deus que eu falei? Esse Deus que às vezes é engraçado, que vai servir, vai intervir dentro da sua vida, e ele vai querer mudar toda a situação. Esse Deus, que às vezes ele pode se tornar meio tirano. Às vezes por causa de muitas pessoas, da transgressão que estava no mundo na época de Noé, ele vai querer acabar com tudo. Será que Deus já não tentou acabar com tudo depois disso? Será que no nosso momento Deus não está tentando acabar com isso tudo? Esse Deus, ele muda vidas. Esse Deus, ele é o amor. A gente não consegue entender o amor. Mais para frente a gente vai ver Jesus descendo, e a gente consegue ver o amor em Jesus. Deus ele quer uma coisa de você. Ele quer que você descanse. Se você conhece esse Deus, se você quer conhecer esse Deus, entenda que ele está de braços abertos. Às vezes pode ser muito trabalho para a gente. Às vezes essa questão de confiar em Deus pode dar muito trabalho para nós. Mas o nosso trabalho não é esse. O nosso trabalho é confiar em Deus. O nosso trabalho é descansar nele. Às vezes a gente não pensa em como a situação da nossa vida está. A gente só quer que Deus faça alguma coisa na nossa vida. Eu queria que você parasse de falar isso para Ele. Senhor, a gente pede tanto para Deus, a gente pede, Senhor, muda minha vida, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me dá isso. Deus, Ele pode te dar. Não estou falando que Ele não vai te dar. Mas eu estou falando para você esperar um pouco mais em Deus. Deus, Ele fez uma promessa. E o seu único trabalho, o meu trabalho e o seu, é descansar na promessa dEle. Deus, Ele vai vir. E Ele vai trazer muita gente. Ele vai trazer os anjos. Vão te abraçar e vão te levar para o céu. Se você entende que a promessa de Deus na sua vida vai se cumprir, pare de tentar intervir. Pare de tentar dar um passo na frente de Deus. Sara, ela tentou dar um passo na frente de Deus na vida de Abraão. Às vezes tem alguém que está tentando intervir na tua vida, no lugar de Deus. Não deixe. Às vezes Deus está usando essa pessoa. Peça a Deus orientação. Mas se você está passando por algum problema e às vezes não está conseguindo ver que as coisas estão meio difíceis, ou que não tem saída disso, Deus ele tem uma promessa para você, de que um dia vai ter um lugar que não vai haver mais isso, não vai haver mais morte. Deus ele te ama, Ele me ama. E como eu falei, o nosso único trabalho é descansar nele. É entender que Deus ele está trabalhando por nós, na nossa vida, e Ele só quer que a gente se entregue. Uma música diz que para conhecer Deus a gente precisa se humilhar, como Davi fez várias vezes. A gente precisa se entregar, precisa doar o nosso coração. Mas isso precisa ser algo voluntário, precisa ser algo que você queira fazer. Se você entende isso, as meninas elas vão cantar uma música agora.